Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre SQL, né? É uma coisa que a gente aprende na universidade ou ainda vai aprender ou estamos trabalhando com isso. Então, o meu intuito é fazer um vídeo, né, em que iremos só bater um papo sobre SQL, falar um pouco sobre sua história, sobre alguns dos comandos mais utilizados. Enfim, vamos a ele, né? Então, SQL, traduzindo a abreviação, né? É Structured Query Language, que significa linguagem de consulta estruturada. E é uma linguagem que é bastante utilizada e, assim por dizer, a única utilizada, né, para fazer consultas em bancos de dados, para elaborar qualquer tipo de procedure, ou enfim, é a linguagem utilizada universalmente para realizar as consultas, né? Então, a agenda é falar um pouco sobre isso, sobre o que é SQL, sobre PL/SQL, DDL e DML, né, que são os tipos de todas as cláusulas contidas dentro do SQL que a gente pode utilizar. Falar um pouco sobre a consulta, a cláusula SQL e os joins, por fim. Bom, SQL é, né, como a gente já disse, Structured Query Language. É uma linguagem de consulta estruturada, a tradução para o português. Foi desenvolvida nos anos 70, né, juntamente com a criação dos primeiros bancos de dados, com o banco Oracle, na verdade, foi criado na mesma época. E em 86 foi padronizada por uma das agências ou federações de que padroniza as coisas, né? Por exemplo, eles padronizam também questões de redes, né? Como o modelo ISO de as 7 camadas, etc. Enfim, a ANSI foi a primeira a padronizar o SQL em 86, né? Com diretivas e diretrizes, né? Na verdade, para a utilização do SQL, o que deve ser padronizado a partir de agora, né, na época, em 86. E ao longo dos anos veio sofrendo alterações, de modo que a última versão publicada, né, por uma dessas agências e federações de padronização foi em 2011. Né? Ou seja, desde 86 a 2011 sofreu várias alterações, inclusões, novos comandos, né, novas cláusulas, enfim, que a gente já conhece hoje como triggers, enfim, e todo tipo de dados, etc. E todos os bancos aceitam o mesmo padrão. Isso que é interessante. Você utiliza uma linguagem, por exemplo, que é utilizada, a linguagem SQL que é utilizada em Oracle, você pode utilizar a mesma linguagem, né? Talvez algumas alterações terão que ser aplicadas, mas a mesma linguagem vai ser aplicada em SQL, todos eles aceitam a mesma linguagem. Né? Isso que é interessante. Bom, continuando. Um, Antes de falar sobre as alterações mais significativas, né, como que funciona, né? Muitas pessoas se confundem um pouco na hora de entender como que funciona, porque eles acham que o SQL que você escreve para o banco é o mesmo SQL que o banco utiliza para fazer a consulta, né, internamente, seja logicamente ou fisicamente, onde a informação está guardada. Porém, não é, né? O que acontece é o seguinte: uma vez que você passa o comando, a cláusula contendo as informações que você quer, o banco vai analisar o que você escreveu, que é a linguagem que permite que você, desenvolvedor, possa realizar uma consulta para um objetivo específico. E o que acontece? O banco vai analisar e vai traduzir os seus passos, né, os seus comandos, para uma linguagem interna que o banco interno sabe o que fazer com ele, né? Uma linguagem interna utilizada para acessar a informação contida pelo sistema de gerenciador do banco de dados. No caso, pode ser Oracle, SQL Server ou PostgreSQL, MySQL, enfim, não importa. Cada um tem seu mecanismo de acesso, né? Por isso que não é uma coisa universal. Por isso que não é uma coisa universalmente definida, porque cada banco tem o seu próprio mecanismo. Por exemplo,
Oracle tem uma forma de armazenamento diferente do SQL Server. Oracle trabalha com table space, segmentos, blocos, que são divisões, né, da table space fisicamente e logicamente também. Então, o que acontece é você pode ter informações de esquemas diferentes ou do mesmo esquema separados em segmentos e table space diferentes. É um pouco complicado, mas torna bem performático o acesso à informação, principalmente no Oracle. Já o SQL Server trabalha de uma forma diferente. Eles não têm essa separação. Então eles têm um arquivo .dbf que, se não me engano, é separado para cada database. E a partir disso não tem essa divisão, enfim, é uma coisa mais um, diferente, né? E bom, cada banco tem o seu próprio mecanismo. Isso significa que eles têm o seu próprio mecanismo de acesso à informação, sua própria linguagem, digamos. Ou seja, o SQL que você escreve, ele é universal, porém, para cada banco acessa e entende e traduz essa informação para o acesso interno às informações de forma diferente. Ok? Bom, sobre as alterações mais significativas foram: em 86 foi padronizado o primeiro SQL, né, pela ANSI. Em 92 a gente teve o SQL 92, que foi padronizado pela ISO, e a inclusão de novos joins, né, como o Natural Join, que é o Equal Join, onde você não precisa definir qual campo, né, estará fazendo o join. É uma coisa natural, você só indica que a tabela X vai estar fazendo um join com a tabela Y, e é isso, você não precisa, né, incluir nada. O Natural Join já inclui os campos baseado na nomenclatura e nos data types, né, caso você tenha. Novos tipos de dados como data, né, como tempo, timestamp e varchar foram incluídos. E em 99 teve uma outra mudança significativa, que foram os triggers, o control flow, né, que são mais cases e ifs, né. Se não me engano, o case também foi incluído em 92. O control flow, enfim, são coisas mais parecidas. E funcionalidades de orientação a objeto, né, ou seja, você pode incluir, né, funções e atribuir todos os conceitos de orientação a objeto também em SQL, né, a partir, e foi incluído na alteração de 99. Isso que eu estou listando não significa que foram as únicas alterações, existem muito mais, porém eu escolhi listar essas porque são as mais significativas, ao meu ver, né? E são coisas que a gente utiliza bastante, então por isso que eu considerei que são as alterações mais significativas ao longo desses anos. Bom, tratando um pouco mais sobre PLSQL. PLSQL é a linguagem que foi criada pela Oracle, né? Que é uma extensão da linguagem de consulta estruturada. Foi desenvolvida pela Oracle como uma extensão e possui recursos que ajudam o desenvolvedor ou quem está trabalhando com a informação a manipular a informação, os dados de uma forma mais eficiente, né? Então, exemplos, né, de funcionalidades que a gente pode encontrar utilizando o PLSQL são os cursores, variáveis e a integração de código Java também é possível, né? Perdão. E, enfim, os cursores, o que são os cursores? Cursores são, digamos que você quer construir um PLSQL com 4 SQLs diferentes e você quer navegar por cada um dos SQLs por exemplo, usando um loop, né, que é um while. E, enfim, para quem conhece linguagem de programação, é quando você, né, fica retornando e retornando e buscando cada registro até que o contador, né, expira. Bom, basicamente é isso, né, onde você fica girando até que o contador expira ou que as informações acabem, né. Enfim, um cursor é basicamente isso. Você tem um SQL, ok? Você atribui SQL a um cursor, o cursor vai buscar, né, o SQL e cada registro ele vai retornar para você. Você pode fazer o que quiser com esse registro. Você pode mostrar na tela, você pode mostrar no console, no caso do banco, mostrar no log, enfim, atribuir a uma variável, que é o segundo exemplo. Enfim, você pode fazer o que quiser, né, até que o cursor não tenha mais dados, enfim, e aí o cursor, e aí você vai fechar o cursor, né, o loop vai acabar
e você pode utilizar o cursor de diversas maneiras que você achar melhor, né, para atingir o seu objetivo. Então, o cursor, você pode criar vários cursores dentro de um PLSQL e esse, né, foi mais ou menos um conceito. Não sei se ficou tão claro, mas é mais ou menos um conceito de como funciona um cursor, né? E aí são as variáveis, né? Você pode utilizar cada resultado retornado de um cursor dentro de uma variável e manipular esse valor da maneira que você achar viável. E enfim, trabalhar melhor, né, com essa informação. Por exemplo, você pode buscar cada linha do cursor, jogar numa variável e atualizar uma tabela X, né, com esse valor. Ou, enfim, inserir esse novo dado em uma outra tabela. Enfim, depende do seu objetivo, né? Bom, recursos, né? Comandos DDL e DML, né? Começando por DDL. DDL é Data Definition Language, que é linguagem de definição de dados. Definição, na palavra em si, é uma definição, no caso, física, né? A gente está definindo alguma coisa. Significa que a gente vai alterar fisicamente a tabela. Então, para isso, a gente tem três comandos. A gente tem um comando de criação, de exclusão da tabela ou de alteração. Todos esses comandos eles alteram fisicamente a tabela. Você vai criar a tabela, né? Você vai excluir ela, ou você vai alterar ela fisicamente. Você vai incluir uma nova coluna, ou você vai alterar o data type de outra. Então você está alterando a definição dela, né? Como que ela foi criada ou como que ela está fisicamente estruturada. Já é diferente um pouco de DML, né? Os comandos DML são os comandos que não vão tratar da definição da tabela, não vão tratar da estrutura física, mas sim dos dados contidos nela. Ou seja, a gente vai utilizar um select para retornar, né, as colunas, fazer uma consulta. A gente pode inserir novos dados, a gente pode atualizar dados, ou a gente pode deletar dados. Né? A gente pode ver que nenhum dos comandos listados a gente está alterando como a tabela foi construída ou como o data type foi definido. Né? A gente está alterando o que está contido nela. Ok? Essa é a diferença básica. Então, ou seja, a gente tem 3 para DDL e 4 para DML. A cláusula principal, né? A cláusula select. A cláusula select é a cláusula principal porque é um dos comandos mais usados, na verdade, porque todo mundo começa realizando. Se você vai efetuar uma atualização, uma inserção ou algo parecido, você sempre começa analisando os dados primeiro, né? Isso acontece em qualquer projeto, né? Você vai analisar antes, você vai realizar uma consulta, você vai realizar um join, pegar as informações que você quer, né? Trabalhar com cenários e aí você elabora o que você quer, né? Basicamente todos utilizam esse procedimento para testar, né, como que as informações estão sendo armazenadas, como que a combinação está sendo realizada e todo mundo começa utilizando o select, né, para você realizar a consulta e depois atribuir e fazer o que você deseja, né. Ou seja, então como que é a estrutura do select, né? A gente tem o select, a palavra select que faz referência às colunas que serão, né, selecionadas da tabela, ok? Após você ter, e cada coluna é separada por uma vírgula, exceto pela última, por quê? Porque após a última a gente vai definir de onde a gente vai buscar essas tabelas, e aí a gente vai ter o from, que vai indicar, que faz referência à tabela, né? Ou seja, o select, vamos selecionar as colunas separadas por vírgulas, from, da tabela, que no nosso caso se chama tabela. E aí a gente tem o nosso primeiro comando realizado. Estamos selecionando a coluna 1, a 3 e a 4 da tabela, né? E essa é a estrutura básica para se realizar uma consulta, né? No caso, existe uma variação nesse exemplo, que é caso você queira buscar todas as colunas ao invés de 3, né, no caso que a gente está mostrando, a gente só atribuiria um asterisco que significa, né, o banco vai entender agora que a gente quer buscar todas as colunas da tabela ao invés das colunas das colunas que a gente tinha selecionado antes. Ou seja,
supondo que nossa tabela tem 20 colunas, ele vai trazer as 20 colunas. E a gente não precisa referenciar a coluna 1, coluna 2, a 3, a 4, enfim. Ele vai trazer todas de uma vez e a única coisa que você precisa fazer é atribuir o asterisco. Essa é a estrutura mais simples de um SQL, né? Existem subselects, enfim, tem o where, você tem como filtrar, enfim, ordenar os dados, né? E a gente pode estar tratando disso depois em outras aulas. A cláusula principal, né, foi a mesma coisa que a gente estava conversando no último. E por fim, os joins, né? Como que os joins funcionam? A gente tem o inner, a gente tem 4 tipos de joins atualmente. Tem o inner, que são os mais conhecidos, né? Não que não existam mais. A gente tem o inner, o left, o right e o full outer join. Bom, como que eles funcionam, né? Bom, todo mundo já teve aquelas aulas de matemática onde a gente trata dos domínios e intersecção, dos elementos e etc. Então é basicamente isso. Digamos que a gente tem duas tabelas, ok? Você tem a tabela de cliente e você tem a tabela de informações geográficas do cliente. Se você tem essas duas tabelas e você quer realizar um join, por quê? Porque você quer trazer os clientes que têm informação geográfica, né? Onde que ele mora, qual estado, o CEP, etc. Você vai realizar um join. Porém, existem variações, e é o que a gente vai falar agora. O inner join é bem simples, é conforme a gente vê na imagem. A gente tem dois domínios que têm uma intersecção. Essa intersecção é definida pelo inner join. Ele vai trazer tudo que tem em comum entre a tabela, né, de clientes e a tabela geográfica de clientes. Ou seja, deixa eu só inserir para ficar mais fácil aqui o entendimento, né? Digamos que o domínio da esquerda seja clientes e o domínio da direita seja clientes, seja endereço, tabela de endereço somente. Bom, e o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é, a gente tem dois domínios separados, né? E a intersecção entre os dois, que é o inner join, que vai trazer tudo em comum entre eles. O problema é, digamos que você está fazendo essa consulta de clientes e endereço a partir de um banco de uma empresa, por exemplo, uma concessionária. Porém, os funcionários da concessionária não preenchem, né, toda vez que um cliente faz o cadastro, as informações de endereço. E isso pode ser um problema, porque aqui você está trazendo só os clientes que têm endereço preenchido. Caso eles não tenham, você não vai receber essas informações. Então, como que você pode realizar essa mesma consulta, né? Só que aí você quer agora trazer as informações de cliente que não tem endereço, né? Ou seja, por alguma falha no sistema ou alguma pessoa deixou de incluir essa informação, o que acontece muito, algum cliente pode não ter, né? Então, como você faz? Agora você vai utilizar uma variação diferente de join, que se chama o left join. No caso, o left join indica que a tabela na esquerda que esteja utilizando o left join seja fazendo um left join com a tabela da direita, ele vai trazer todos os dados que estejam em intersecção, que é essa parte interna que a gente já sabe, porém também os dados que não estejam dentro da intersecção à esquerda do comando left join. Ou seja, para exemplificar, seria como tabela de clientes, né? Left join, tabela de endereço. Vamos só abreviar aqui para deixar claro. Ou seja, o que está à esquerda ele vai trazer, né? Enfim, ele vai fazer o que é natural, que é a intersecção entre as duas tabelas. Porém, o que está à esquerda do left join, ele vai trazer como ele vai trazer o que não está em intersecção também. Ou seja, nesse caso ele vai trazer os clientes que têm endereço e os clientes que não têm endereço. A mesma coisa se aplica para o right join. Se a gente pegar o mesmo exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todo mundo todo cliente que tem endereço, porém todo endereço que não tem cliente. É o contrário agora, né? Porque a gente está realizando o right join, né? Enfim, se aqui a gente está trazendo quem está na esquerda, né? Quem tem dados que não estejam na intersecção à esquerda, aqui nesse exemplo a gente vai trazer todos os dados que não têm intersecção e também à direita que não fazem parte, que não tem nenhum tipo de vínculo com a tabela da esquerda.
Ou seja, vamos trazer informação de endereço que não tem cliente. Ou seja, vamos supor que eu quero saber todos os meus clientes que residem em Roraima, só que minha concessionária é de São Paulo. O que acontece? Eu não vou ter muitos, né? Posso não ter nenhum. Então, isso é um exemplo, né? Eu vou trazer endereços que não tem cliente associado. Isso pode futuramente, você pode utilizar isso em projetos de Business Intelligence, onde você, por exemplo, você observou que você não tem nenhum cliente de Roraima, por exemplo. E você pode criar uma campanha de marketing baseado, né, nessas informações. Você analisa e toma decisões, né? E o Full Outer Join que significa tudo intersecção e tudo que não está em intersecção. Ele vai trazer, por isso que eu atribuí essa visão. Por quê? Ele vai trazer tudo que está em intersecção, porém o que também não está. Então ele vai trazer tudo ao mesmo tempo. Ah, e por fim, a gente só vai falar um pouco sobre as diferenças entre o SQL 86 e o 92. Vou só botar, atribuir uma cor diferente para que a gente possa ver corretamente aqui, né? Ou seja, o 86 e o 92 que é uma das principais discussões. Enfim, o pessoal entra muito em discussão enfim, a respeito de como ah, de qual a melhor forma para você utilizar um join, né, baseado ah, nesses dois standards, né? O primeiro, que foi baseado no 86, ele trata o join da seguinte forma, né? Você lista as tabelas separadas primeiramente por vírgula e depois na cláusula where você atribui, né, o join. Né? O mais aqui significa um exemplo de left join que você pode estar realizando da tabela da esquerda com a tabela da direita. Essa é uma sintaxe. Porém, bancos diferentes têm sintaxes diferentes para o SQL 86. Né? Se eu não me engano, esse é do Oracle e o SQL Server é um asterisco. Enfim, isso torna um pouco difícil, né? Embora alguns livros enfim, pessoas entendidas do ramo, eles tenham feito diferenças, tenham aplicado o mesmo select utilizando os dois standards em bancos diferentes e a performance não tem mudado bastante. Porém, em experiência própria, eu já vi que o SQL 92 é um pouco mais performático, porque se o banco não estiver preparado para utilizar esse tipo 86, ele pode acabar fazendo full table scan nas tabelas contidas, né, nesse exemplo. Por quê? Porque primeiro você faz o from, né, e depois ele está realizando essa questão. Embora quando você inclua o select, ele começa lendo de baixo para cima, na verdade, né? Mas se você não tiver indexes preparados, né, ele acaba fazendo full table scan, né? E o SQL 92 é um pouco mais diferente, né, e um pouco mais simples também. Os desenvolvedores conseguem entender melhor o que está acontecendo, né, em questão de, por exemplo, você consegue ler melhor o SQL, o que está acontecendo, ele pode ser indentado melhor também, e enfim, é um pouco mais novo, né. E como que acontece, né? Você indica, era a mesma sintaxe que a gente estava usando no slide anterior. Você indica qual a tabela, né, indica qual a variação de join que você vai utilizar e a segunda tabela. Daí você indica quais os campos que irão, né, estar fazendo o join. E é um pouco mais diferente, e essa é uma das diferenças que as pessoas trabalham hoje em dia. Muita gente ainda trabalha com SQL 86, porém a grande maioria já está utilizando o SQL 92. Isso depende do lugar onde você trabalha, de quantas pessoas, da idade, né, enfim. Depende de muitas coisas. Depende de desenvolvedor também. Enfim, e também como existe. Eu estava lendo até num fórum recentemente, e uma das razões que as pessoas achavam que eles ainda utilizam o SQL 86 é porque hoje, a questão de código, existe muito a questão de copiar um bloco já contido na internet e você altera esse bloco, né? Por exemplo, um PLSQL já contido na internet realiza uma questão parecida do que você quer atribuir na sua base de dados. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai copiar esse código e alterar ele um pouco. Porém, esses códigos antigos eles utilizam SQL 86 como um padrão, né, de join.
E aí é sempre aquela reciclagem, você está sempre se reciclando com a SQL 86. E fazia sentido, né, quando eu li isso no fórum. Muitas pessoas acreditam que essa é uma das grandes razões também. Bom, ah, é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, aquele seu like, se inscreva no canal caso você queira ou não. E é isso. Um grande abraço.